Irmãos, para o texto de Levítico, capítulo 11. Esse capítulo 11 de Levítico é muito interessante, porque apesar dele ir falar da orientação divina para um viver santo, ele é replicado em várias partes do Novo Testamento. Ele é citado, esse texto, nos versículos 44 e 45, que nós vamos ver já no finalzinho do capítulo 11 de Levítico, para entendermos o porquê o Senhor Deus teve essa preocupação de escrever este livro através de Moisés e Arão, orientando o seu povo na relação no que diz respeito ao que comer. Tem coisas que devem ser comidas e outras que não devem ser comidas. É interessante, não é? Animais que devem ser, são comestíveis e outros não. Diz assim, o texto, vou ler o texto, nós apenas para tomar conhecimento do que nós vamos estudar, embora é um texto longo, de 47 versículos, mas nós não vamos nos debruçar por todos os versículos, naturalmente, mas vamos focar naquilo que é importante para nós entendermos dessa orientação divina para um viver santo. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão uma abominação, a águia, o quebrantoço e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros a abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras não são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis a estes a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros a abominação.
e por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois, e não rumina, vos será por imundo. Por qualquer que tocar nele será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Esses vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo. O vaso quebrareis. Todo alimento que se come, preparado com água, será imundo. E todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Agora, atenção nos versículos 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, no finalzinho do capítulo é que você vai entender porque esse monte de orientação Deus está dando através de Moisés e Arão para o povo. Qual era a intenção disso? Era purificação. Ele deixou claro aqui, quando você reconhece que Deus é santo, você precisa ser guiado a um viver santo. E aí, naquela época, lá no Antigo Testamento, qual era a maneira de distinguir? Porque existiam outros povos pagãos, e esses povos usavam e usufruíam de sacrifícios de animais também.
E eles não tinham essas orientações que o povo de Deus está recebendo aqui. Eles certamente faziam uso de todo e qualquer animal. Eles não tinham esses critérios. Mas para com o povo de Deus, o Senhor fez questão de mostrar que esse critério estava bem claro. Há animais que são imundos e não se devem comer, e há outros animais que são próprios para comer. Agora, uma coisa interessante é que essa orientação dada aqui, embora muitos desses animais não façam parte da nossa fauna aqui no Brasil, mas outros sim. Por exemplo, esse animal chamado quebrantoso aí é o urubu. Você já viu alguém se alimentar de urubu? Né? Ninguém come urubu. E outros tantos animais que aqui se falam também parece que é colocado mesmo na nossa natureza, né, dada por Deus, que há determinados animais que de fato não são comestíveis. E são classificados aqui nas Escrituras como animais imundos. Não se diz o critério por quê, mas Deus está denominando nomes de animais e dizendo que esses determinados animais não podiam ser animais que deviam se comer. Alguns estudiosos dão algumas explicações por isso. Eles dizem assim: será que é porque esses animais, por exemplo, eram carnívoros, se alimentavam de sangue e tinha lei que proibia isso? São especulações. Mas o fato é, Deus está orientando o seu povo a não comer determinados tipos de comida, e caso comesse, isso ia fazer mal, e provavelmente provocaria até mesmo a morte em alguns que continuassem a fazer aquele tipo de coisa, porque era abominação. E se algo é abominável para Deus, quem faz parte do povo de Deus não pode fazer parte com aquilo que é abominável para o seu Deus. Esse é o princípio. Então, usando esse mesmo princípio para as demais coisas da vida, nós, como cristãos, devemos entender que temos que nos guiar por determinadas orientações divinas que estão nas suas sagradas Escrituras. Apesar de nós sermos livres, no sentido de que não estamos mais escravos do pecado, mas ao mesmo tempo nós também somos servos. E o nome já está dizendo, o servo precisa servir ao seu Senhor. E qualquer um de nós aqui precisamos entender que para servirmos a Deus, temos que nos ser orientados pela palavra de Deus e seguir essas orientações, para que assim o Senhor receba de nós a adoração, para que as nossas obras glorifiquem a Deus o Pai. Então, quando isso acontece, é porque você já está sendo orientado pela palavra, está sendo guiado por ela. Você está vivendo a sua vida, de fato, se levando em conta de que, olha, o seu Deus é santo. E Ele, como é santo, assim como Ele prescreveu no Antigo Testamento a maneira como o povo deveria se achegar a Ele, para identificar aquele povo como o povo de Deus, isso não podia ser deixado de lado. Pode ser uma leitura cansativa, cheia de detalhes, mas era exatamente assim que o Senhor Deus resolveu tratar com o seu povo no Antigo Testamento. E depois ele vai concluir dizendo, lá no versículo 43, dizendo assim, olha, não vos façais abomináveis, não se façam abomináveis, por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Entendendo o seguinte, os animais puros da passagem, entendam, são os animais que representam o povo de Deus santo. Os animais impuros são aqueles que diz respeito às pessoas, ao povo que não é de Deus, e, portanto, são os ímpios, os gentios, aqueles que não pertencem ao Senhor. Então, que na verdade, o mundo está dividido desta maneira, né? Entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, né? Entre aqueles que foram alcançados por graça e aqueles que ainda não foram. E aí existe uma boa parcela desse mundo que são os eleitos de Deus, que ainda estão aí
e precisam ser alcançados, por isso a igreja está aqui para pregar o Evangelho, né, discipular, evangelizar as pessoas, para que todos aqueles pelos quais Jesus veio morrer e salvar e perdoar os pecados sejam alcançados. Essa é a missão da igreja. Mas uma vez que eu e você adentramos a esta igreja, que é o povo de Deus, a igreja local aqui em Itabaiana e todas as demais espalhadas por todo o mundo, uma vez que nós adentramos a esta condição de sermos agora chamados filhos de Deus, povo de Deus, nós não podemos mais viver como imundos, como vivíamos outrora. Não, algo aconteceu, mudou a sua vida, mudou a minha vida. Cristo fez uma obra que profunda em nossos corações, em nossas almas. Ele nos fez nascer de novo, pelo seu Espírito Santo. E ao nascer de novo, nós agora temos uma diretriz a seguir, uma orientação de Deus para nós. Então vejam como Deus, Ele nunca deixa seu povo largado. Deus não salva as pessoas e agora já salvei e agora se vira aí. Faz do jeito que vocês quiserem. Não, nós estamos aprendendo aqui em Levítico que não é assim. O Deus que salva é o Deus também que zela por um povo que deve ser santo. E o critério, o padrão que ele utiliza é ele próprio. Ele diz no versículo 44, eu sou o Senhor vosso Deus. Quando ele diz isso, a sequência é, portanto, concluindo, qual é o resultado de você e eu entendermos que o Senhor é o nosso Deus? Vós vos consagrareis e sereis santos. Então, de acordo com a orientação que ele vem dando no capítulo 11, e nos capítulos anteriores também, sobre a adoração, como deve ser adorado, que tipo de sacrifício devia ser levado, os animais, quando eram levados, tinham que ser puros, tinham que ser perfeitos, tudo isso Deus exigia, porque Ele é o Senhor. Então, Ele requer desta forma. Então, Deus orienta e Ele quer que o seu povo adore, por isso que Jesus disse lá, em espírito e em verdade. E adorar em espírito e verdade, adorar de acordo com os princípios que Ele estabelece em sua palavra. Se consagrem, vós vos consagreis e sereis santos, está vendo? A consagração significa o quê? O que é se consagrar? Tem gente que antigamente se usava muito essa expressão, olha, fulano é muito consagrado. Consagrar é exatamente você se dedicar a servir ao Senhor como Ele quer que você o sirva. É consagração. Eu estou me consagrando ao Senhor. E isso vai me fazer ser santos. Porque eu sou santo. Aí ele diz que esse é o padrão. Sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Está vendo? Faz questão de frisar que você não pode, na sua trajetória de santificação, se voltar para se contaminar. Não, você não pode se contaminar mais. No caso aqui, dos animais que seriam considerados imundos, vocês não deveriam jamais tomar esses animais para comer, nem mesmo tocar se algum desses estivesse morto, e até mesmo, olha que critério, se alguma coisa morta caísse numa panela de barro, quebrava, não servia para nada mais. Então, esse cuidado, esse zelo do Senhor tem sua razão de ser. Ele requer que o povo seja santo. E nós sabemos que esse santo é separado. Essa palavra santo tem o significado de separado. E somente Deus, Ele é intrinsecamente santo. Somente Deus. Ele é santo no tocante à sua transcendência e, por natureza, Ele é majestoso e separado de sua criação. Também Ele é santo no tocante à sua pureza moral. Ele não tem nenhum pecado, Ele não abriga em si nenhum mal.
Israel devia ser santo como Deus é santo, e apenas de acordo com esse último sentido, né? Ou seja, de pureza moral. Deus desejava que os israelitas fossem uma nação santa para servi-lo como sacerdotes. Era o desejo, era a vontade de Deus para com o seu povo. E essa santidade, ela era obtida pela evitação da contaminação moral e também da cerimonial, no caso aqui, da apresentação desses animais, ou deixar de comer determinados tipos de animal. Isso fazia parte da moralidade, né, da descontaminação, da evitar a contaminação. E essa santidade também, irmãos, ela é importante no presente momento, na era que nós estamos a viver hoje, para todos nós que seguimos a Jesus Cristo, porque Jesus é o mediador da nova aliança, e ele também exige perfeição. Veja, Mateus 5,48, abra sua Bíblia lá em Mateus 5,48, Jesus diz assim, ó: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Esse é Jesus orientando os seus discípulos, a nós, hoje, para sermos perfeitos. Mas, prover, então, essa exigência de perfeição vem acompanhada da provisão divina, né, à santidade, ao novo Israel, que é a sua igreja, né, por meio do seu sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo, eliminou para sempre os pecados de todos os eleitos de Deus. Isso é o que nós aprendemos quando lemos Hebreus 9, 10. É a obra sacrificial de Cristo perfeita. E é por isso que hoje podemos dizer, todos quantos estamos em Cristo Jesus, somos santos. Mas onde é que está isso, essa santidade? Brotou da onde? Foi de nós mesmos? Não. Foi exatamente dessa obra que Cristo fez. Você agora é um filho, uma filha de Deus. Nasceu de novo, é santo, santa. Eu sei que para muita gente falar isso dá um certo medo, né? Ora, santo, nós ainda pecamos, eu ainda cometo pecado. Mas entendam, a santidade da separação desse mundo para Deus. Você e eu devemos ter o zelo e o cuidado de não nos contaminarmos com as mazelas que este mundo oferece. Somos tentados, é verdade, tentados a ser seduzidos, a ir em favor das coisas que o mundo oferece. Mas você, como um santo, tem que se consagrar ao Senhor e evitar tudo aquilo que traga contaminação, quer seja por uma cobiça, quer seja por inveja, quer seja por qualquer outra coisa. Você tem que evitar estas coisas, porque você é um santo de Deus, você foi separado pelo Senhor para servir a Ele, para viver totalmente diferente. Você não tem mais nada a ver com aquilo que outrora você praticava. Quando você estava na contaminação deste mundo, por você estar longe de Cristo, ou não ter sido ainda alcançado pela graça, tudo bem, entendia-se. É a natureza humana corrompida, caída, estava lá, entregue. Mas uma vez que a graça o alcançou, você veio para o povo de Deus. Não tem outra coisa a fazer, irmãos, a não ser vivermos em santidade. Nós ainda recebemos, além dessa santidade de Deus em nós, através do seu Espírito Santo, que, entre outras coisas, escreve a lei moral de Deus no coração de todos aqueles que são do seu povo. É o que diz lá em 2 Coríntios 3, no versículo 3. Veja o que diz o texto, 2 Coríntios 3, versículo 3. Diz assim, 2 Coríntios 3, 3.
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Estava escrito nos corações. Os irmãos lá do Antigo Testamento tinham escrito nas tábuas os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus. Mas nós temos a lei moral escrita em nossos corações. Por quê? É exatamente aquilo que acontece quando você e eu cometemos alguma coisa que não está de acordo com esta lei moral gravada em nossos corações pelo Espírito. Sabe o que acontece? Na mesma hora nós sentimos, nós percebemos, epa, isso aqui não está correto, não está certo. Por que é assim? Porque vocês têm a lei moral de Deus gravada em seus corações. É por isso que há essa incomodação. Você não se conforma mais com aquilo que outrora você praticava, seja lá o que for, mentir, viver uma vida devassa, imoral, mas uma vez que você está em Cristo, você não sente mais prazer em nada daquilo, e isso incomoda, e você se entristece. Por isso que Deus provoca o arrependimento, a tristeza, segundo Ele, para que você abandone aquela vida de pecado. Por isso que não combina mais. Você que é crente, viver uma vida de pecado não combina mais, não tem mais sentido. Porque você pertence ao Senhor. É muito importante a expressão, quando Deus vai e diz assim, depois de uma lista enorme de orientações, de animais que deveriam deixar de ser comidos, outros que poderiam ser comidos, Ele vai e diz, tudo isso que eu estou orientando para vocês é porque eu sou o Senhor e vosso Deus. Que maravilha, né? Nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o vosso Deus. E, portanto, não tem nada melhor para nós do que, de fato, vivermos uma vida que seja de acordo com a vontade desse Deus que nos salvou. Então, por que deve ter esse cuidado, esse zelo e buscar uma vida de consagração? Porque Hebreus 12, 14, que eu já citei aqui várias vezes, vou citar de novo e vou abrir o texto. Sem essa santidade, o que é que acontece? Ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Vamos ler o texto. A gente diz de cor, mas vamos abrir a Bíblia, para a gente, quem quiser ir, grife esse texto aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentem bem. Qualquer crente deste mundo, os do passado, os de hoje, os que ainda virão pela frente, precisam entender bem isso. Eu e você precisamos ser santos. Então nunca diga assim, olha, eu sou crente, mas não sou santo. É impossível. Se é crente, filho de Deus, nasceu de novo, você já é santo. Porque se você disser que não é, então você não vai ver a Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, ao invés de você ficar meio receoso em dizer que é santo, alegre-se em dizer, glória a Deus, porque eu sou santo. Glorifica ao Senhor. E entendendo essa condição que agora você tem, viva desta maneira, se consagre a Deus, se quebrante em seu coração. Lembram o que aconteceu com Davi, quando ele confessou o seu pecado, arrependeu-se? Salmo 51, mas o versículo 17 diz assim, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quebrantado e contrito. É isso que precisamos ter, irmãos, esse sentimento de quebrantamento, de consagração, de santidade. Isso não quer dizer que nós vamos
vestir determinadas roupas, fazer aquela aparência de piedade. Não. Mas é o viver santo que se consagra, e nas atitudes, e nas falas, e nas ações, vai ser evidenciado. As pessoas vão perceber, quando você chega num determinado ambiente, percebe a luz que irradia um ambiente que, se porventura estiver ali em trevas. Porque é assim que deve ser, como nós aprendemos pela manhã, aos domingos pela manhã, em 1 João. Somos a luz e vivemos como luz, e devemos ser assim. A luz, a santificação, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E já aprendemos e sabemos que esse viver na luz não é outra coisa, não ser viver em obediência, em santidade, que o Senhor requer de mim e de você. Então vejam que essa questão não é algo distante. Ah não, isso aí deve ser para alguém, né, que talvez seja uma liderança, ou talvez seja... Não, isso é para todos nós, da criança ao adulto, jovens, adolescentes, todos devemos nos santificar diante de Deus e para Deus. Ele requer isso, irmãos, porque a igreja não é só formada de idosos, não, nem só de crianças. A igreja, veja, ela é formada de diversas pessoas. E todas quantas estão aqui na igreja devem estar nesse processo de santificação. Até as crianças, sim, até as crianças. Porque elas também ouvem, elas também absorvem, elas aprendem e elas entendem quando Deus, pelo seu Espírito Santo, também opera em seus corações. Ainda que ela não tenha, talvez, um entendimento pleno, completo, mas ela entende. Vez por outra a gente vê as crianças soltarem doutrinas e conceitos que nos deixam felizes em ver que eles estão caminhando bem, entendendo bem, aprendendo bem, assim como os adultos também, os jovens. Antigamente tinha uma ideia que, por ser jovem, né? Não, o jovem é meio solto, o jovem não tem... Não. Fui jovem, adolescente, e pela graça de Deus, já encaminhado nos caminhos do Senhor. Então, vivia e buscava a consagração, a santidade. Então, não é porque se é jovem que essas coisas não é para jovem, muito pelo contrário. Quanto mais jovem você começar nesta vida espiritual santificada, melhor ainda. Não é verdade? Porque aí você vai ter, olha, uma juventude santa na presença de Deus, é o que há de melhor. Adolescente, a mesma coisa. Criança, melhor ainda. E já adulto, ótimo. Podemos, já amadurecidos, com a mente já formada, temos a plena consciência, a satisfação de dizer, olha, pertenço ao Senhor. Estou servindo a Deus, eu me consagrei ao Senhor, eu sou santo. Eu sei que muitos vão gozar de você, vão tirar a onda. Olha só, fulano diz que é santo. Porque a perversidade é tamanha, a iniquidade é tão grande, que está no mundo hoje, que alguém levantar a voz ou abrir a boca e dizer que é santo, causa realmente um espanto. Para muitos talvez seja até um escândalo. Mas a verdade é esta que nós estamos aprendendo aqui nas Escrituras. Sede santos, porque o Senhor é santo. Nós queremos ver a Deus, sem santificação ninguém verá. Então, o contrário é verdade. Com santificação, veremos. E só com santificação é possível isso. Então não tem escapatória, não tem meio termo, não tem outra opção. É ser santo que o Senhor requer de mim e de você. É realmente se voltar para Ele como Ele quer e seguir as orientações que Ele nos dá em Sua palavra para esse viver santo. É claro que a gente não vai ficar na paranoia de dizer, e agora vou comer isso, aquilo, como, não como? Não. Lembre que os fariseus pegaram ao pé da letra e ficavam encrencando lá com os discípulos de Jesus para comer isso, não comer aquilo, não podia fazer isso.
e Jesus deu uma lição para eles. Tudo foi Deus que criou, orando e santificando, se come. Os conceitos que estão aqui em Levítico é em razão de que, naquele período, havia povos que também sacrificavam, haviam povos que não tinham uma orientação como o Senhor está dando aqui ao seu povo, então eles se faziam de tudo, de qualquer jeito, de qualquer forma, e aquilo não agradava a Deus e nem tinha nada a ver com Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Mas quem está falando aqui é o Deus Santo, é o Deus que é o vosso Deus. Então, não é uma escolha para nós, ele não está dizendo, olha, vou dar essa opção aí para vocês. Não, ele está dizendo, não, vocês evitem determinadas comidas, esse tipo de comida, esse tipo de animal não deve ser comido, mas tem aqueles que podem ser comidos. Vocês se alimentem destes. E até hoje é assim, nós podemos comer. Por exemplo, lá naquela época não existia galinha. O frango não existia, não está aqui nesse meio da lista aqui, não existia esse tipo de animal naquele tempo, né? Então, depois é que aparece o frango, quer dizer, não existia naquele episódio, depois se apareceu, né, o frango e a galinha, estamos aí, nos alimentamos dela e podemos comê-la, não faz mal, né? Mas muita gente se pegava em algumas orientações, que a gente vai ver mais à frente, e dizia assim, animal sufocado não pode comer, se derramar o sangue, não pode comer. Então tinha gente que botava na cabeça, olha, se era... Aí tinha um prato que se fazia de galinha, aí, chamado galinha molho pardo. Não sei se os irmãos já conhecem esse tipo de prato. Aí o pessoal dizia, é um absurdo comer esse tipo de prato, porque é do sangue, o sangue da galinha botava lá para cozinhar a comida. Então tinha gente que tinha esse preconceito, esse tipo de coisa. Assim como o porco também, não é? Aqui o texto diz que o porco é um animal que não devia se comer. Está aí, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Olha aí. Aí alguns vão dizer, não, é imundo, aí tem gente que faz a força barra, né? Diz, ó, é imundo porque o porco é imundo mesmo, ele lameia lá, vive na lama. Depois outros diziam que o animal, o porco passou a ser imundo por conta da... Mas isso não tem nada a ver, porque aqui é Velho Testamento. E lá no Novo Testamento, Jesus expulsou os demônios numa manada de porco, né, e se precipitou lá. Aí o pessoal diz, olha aí, por isso que não pode comer porco. Nada a ver. A lei, né, que orientava quanto a não comer porco, já veio bem antes daquele episódio que Jesus expulsou os demônios. Não tem nada a ver aquilo ali. Então, era porque o Senhor via que esses animais, naquele período, naquele tempo, eram imundos. Ele denominou-os. E o povo de Israel não devia comer. Só que nós não somos o povo de Israel, nós somos a igreja. Os porcos que hoje são oferecidos para comer, né, aqui, que se vende, são tratados. Né? E isso porque alguns, na época passada, e isso é comprovado, né, os porcos transmitiam determinadas enfermidades, doenças. Tem gente que é doente em razão de ter comido uma carne de porco, contaminada, naturalmente. Né? E diz que a carne do porco ela tem uma condição de gerar germes e que esses germes podem, né, afetar a pessoa, o cérebro de alguém e danifica. Então, mas isso é comprovado, isso é verdade. No entanto, nós não podemos teologizar, né, ou criar uma doutrina em cima disso. Diz, olhe, crente que é crente não pode comer porco, porque senão é pecado. Não é isso. Né? Os cuidados que se precisavam ter com relação a esses animais, Deus sabe o porquê. O que era animal limpo e o que era animal imundo. Né? Eu prefiro evitar determinados animais, né, de comer determinadas coisas. Mas eu não posso chegar e dizer, e se comer esse animal, você pecou. Não. Mas se eu evito, por quê? Porque posso evitar um problema de saúde. Né? Então isso era muito cuidado. Por exemplo, naquela época não tinha refrigerador para condicionar a carne, não. Entendeu? Então, determinadas carnes mortas ali já apodreciam logo.
Por isso eles é imundo. Você vai comer uma carne podre? Você vai comer um animal que na sua carne em viva gera um germe? Então, quem mais conhece a criação que fez foi Deus, né? Foi Deus quem criou todos esses animais que ele está dizendo, tanto os limpos quanto os sujos, os impuros, quem criou foi Deus. Então ele mesmo está dizendo, olha, determinados animais eu criei não é para se comer, e determinados animais que eu criei é que vocês vão comer. Então o que é que bastava para o povo? Fazer o que Deus está mandando. Se Deus está dizendo que você não pode comer daquele, não coma. Por que teimar? Né? Porque a teimosia tem tudo a ver com o pecado. Quando o homem diz assim, que nada, se o povo lá de Israel, que nada, Deus disse isso, mas não quero saber, eu vou comer assim mesmo. Isso era pecado, era abominação. Por quê? Porque era rebeldia, era contrário à vontade de Deus. O que é isso que é o pecado? O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. Então, se o povo se rebelasse contra orientações tão simples como esta, né? Porque para mim não tenho dificuldade nenhuma. Se eu ver aqui a lista, eu tenho tais e tais animais que eu posso comer, e tais animais que eu não posso comer. Eu deixar de comer o que eu posso para comer o que não pode, né? Não tem nem lógica. Mas o que é a natureza humana, né? O que é o ser humano, né? Adão e Eva, perfeitos, criados no jardim, cheio de árvores frutíferas. Deus só disse assim, só não coma de uma. Naquela ali, que está no meio do jardim. Foi exatamente naqueles foram. Tudo bem, seduzidos pelo diabo, tal, mas foram. E comeram. Do fruto proibido. Tinha vários outros, mas foram do fruto proibido. É a natureza humana, é isso. É a condição do ser humano de realmente inclinar-se para pecar. No entanto, por isso a necessidade que Deus escreve para orientar o seu povo para esse viver como Ele quer que viva, em santidade. Evite determinadas comidas, se consagrem a Deus, evitem ser abomináveis ao Senhor, porque Ele é Deus. E você é povo dele? É. Então viva como Ele quer que você viva. Seja santo. Não tenha vergonha disso não, se alegre, muito pelo contrário. Eu sei que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará, diz a palavra. Mas que não seja de nós, que não seja em nós esse esfriamento, muito pelo contrário, que haja em nós um aquecimento espiritual, em razão de sabermos que estamos seguindo a paz e a santificação e veremos a Deus, porque estamos seguindo este caminho maravilhoso de adoração, de serviço, de consagração. É no dia a dia, amanhã vai para o trabalho, vai para a escola, vai para estar em casa fazendo suas atividades, mas a mente está em Deus, em glorificar a Deus, em fazer tudo para a glória de Deus. É isso que Ele requer de nós. Tão simples, mas eu sei que é difícil em razão dessa luta e dessa condição que também nós temos. Somos humanos caídos, então trava-se essa luta, mas essa luta é certo que há vitória em Cristo Jesus. É certo que nós podemos sim ir além, não ter uma vida apática, não ter uma vida mesquinha, não, mas uma vida plena, espiritualmente falando, moralmente falando, em santificação, porque é isso que Deus quer de mim e de você, irmãos, para que assim estejamos nessa caminhada que estamos a trilhar para a vida eterna. Um dia estaremos a viver eternamente, só lá na glória, que não teremos mais a presença do pecado, mas por aqui ainda temos, mas temos que visualizar e entender. E quando se apresentar diante de nós algo que é abominável, que não é do agrado do Senhor, que não vai nos trazer consagração nem santidade, que nós rechacemos, digamos não para estas coisas e abracemos sim tudo aquilo que for contribuir para a nossa santificação, para a nossa consagração, para o nosso serviço ao nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Por isso a orientação é esta, divina para aquele que quer um viver santo. É um viver em obediência, é um viver
em fazer e cumprir tudo aquilo que diz a palavra de Deus. É fácil? Não, mas também não é impossível. Sabe por quê? Porque esse Deus que nos ama a um viver santo é o mesmo Deus que providenciou aquele que está em nós e que vai promover essa santificação, o seu Espírito Santo. Onde é que está o Espírito Santo? Em nós. Nós somos o que do Espírito Santo? Santuário. Está lá, 1 Coríntios. Vós sois santuário do Espírito Santo. Então, se ele já habita em nós, se é o Espírito Santo, se entenda, então por isso que você também é santo. O Espírito Santo não vai habitar em algo que não é santo, que não é separado, que não é consagrado. Então, se todos quanto aqui estamos crentes em Jesus, somos habitados pelo Espírito Santo, que de fato é, então você já é santo. E está no processo de santificação até o fim. Não vai parar, não. A santificação, ela tem essa condição, né? Diferentemente da salvação. A salvação é um ato de Deus. Então você é salvo naquele dia da sua conversão. Ali você foi salvo. Mas a santificação, ela começa no dia da sua salvação e se prolonga até a volta de Cristo, até o dia que você for para o céu, para a glória eterna. Aí você lá vai ser plenamente santo, 100% santo. Mas aqui, enquanto estivermos, estamos no processo. Você pode estar aí em 40, 30, 50, 90, pode até chegar em 99 de santidade, mas ainda terá 1% da questão da natureza humana caída pecaminosa. Mas não podemos olhar para isso, temos que olhar para o principal. Eu tenho que ser santo, você tem que ser santo. Deus nos fez assim, nos consagrou para Ele. Ainda tem essa, temos que ser santo e seguir as orientações divinas, porque Ele nos consagrou para Ele. Se consagre, porque Deus já lhe separou do mundo. Então, veja como é simples, irmãos, entender este evangelho maravilhoso. Por que viver uma vida distante de Deus, fora da comunhão dos santos, se Deus um dia me resgatou de lá? Então, a conclusão a que podemos chegar é a seguinte: se porventura alguém até mesmo experimentou dessa maravilha que é a vida cristã, conviveu no meio da igreja, mas por razões que só ela sabe, se afastou e disse: não quero mais essa vida de crente, eu vou viver a minha vida como eu acho que eu devo viver. É uma tragédia. Por quê? Porque aí é como se fosse uma negação daquilo que foi feito. Aí vai entrar no assunto que o presbítero Luiz Carlos trouxe semana passada: apostasia, o desistir, o abandonar, o seguir a Deus. É uma tristeza, é um lamento. Por quê? Porque a pessoa precisa continuar. O crente, o salvo, o santo, tem que perseverar. Eis um dos pontos importantes para nós da boa doutrina, a perseverança dos santos. Então, quando ele, porventura, nessa trajetória de vida, de repente aconteceu algo que ele caiu, ele pecou. Vou desistir, não vou mais viver. Não, continua, persevera. O que foi que Deus fez? Providenciou os meios para que você não fique caído, mas se levante, se erga, arrependa-se do pecado, confesse-o e continua. Persevera até o fim, porque diz a palavra de Deus: quem perseverar até o fim, ele vai ganhar a coroa da vida. Persevera até o fim, continua. Eu sei que às vezes na vida tem tropeços, mas nós não podemos ficar caídos. Essa é uma das qualidades daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Ele não vai se prostrar diante do pecado, mas vai se erguer pelo arrependimento e pelo perdão de Deus na sua vida. Isso é maravilha, irmão, é bênção de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então, meus irmãos, essas são as verdades que precisamos acolher em nosso coração. Quando o Senhor nos orienta divinamente para esse viver santo, isso envolve uma vida simples, de obediência, de consagração, de desejo de viver cada dia mais em santidade.
para que assim tenhamos uma vida plena, verdadeiramente. A adoração precisa ser contínua, regular, quer seja ela pública, como essa que estamos a prestar neste momento, quer seja ela particular, na nossa devoção em casa. Mas ela precisa ser presente diariamente em nossas vidas. No simples orar, você está buscando a Deus, você está aí conversando com Ele. Tantos motivos temos para manter este exercício maravilhoso da oração, e devemos fazê-lo, porque é para nosso bem, é para o bem da nossa alma, é para nos demonstrar que de fato somos um povo santificado, separado para servir a Deus. Então, por todas estas coisas, irmãos, é que devemos nos firmar cada vez mais no Senhor, é que devemos realmente nos aprofundar na palavra de Deus, é que devemos de fato acolher em nosso coração toda a orientação dada por Deus e, fechando nesse entendimento, o nosso Senhor nos convoca a um viver consagrado e santo para Ele. Então, seja este o alvo da nossa vida, o viver em santidade para Deus. Aqui, esse capítulo 11 de Levítico, é como se fosse assim, ele vem preparando, mostrando como o Senhor requeria o sacrifício, a adoração, e aí no capítulo 11 ele vai dizer, tudo isso que eu requero de você é porque eu sou santo, e é para que você, como santo que agora são, entendam como é que eu quero que vocês vivam. Então, o que é que precisamos fazer? Olhar para as orientações de Deus e acolhê-la em nosso coração e nossa alma e buscar vivê-la para o bem da nossa própria alma e para a glória do nome do Senhor. Oremos então. Ó Deus amado, Deus bendito, louvado, exaltado seja o teu nome. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Rogamos ao Senhor que continue teu Espírito Santo em nós, fazendo a obra necessária para vivermos a nossa vida como tu queres que vivamos. Viver a nossa vida de consagração, de santidade. E peço ao Senhor perdão pela tua igreja, se porventura nós temos esquecido, ó Deus, desta vida que temos que viver. Se porventura pelas dificuldades e pelas coisas que temos que correr atrás no dia a dia, esquecermos de que somos um povo santo e que tudo que tocarmos tem que ser para purificação e não para imundície. Assim, ó Deus, que zelemos pelo nosso viver. Se porventura tem algo a manchar a nossa vida, espiritualmente falando, que o Senhor venha limpar. Que teu Espírito Santo, que é a esponja da alma, faça essa limpeza em nós, através desse trabalho de santificação, que é operado em nós, ó Deus, a cada dia. Muito obrigado, Senhor. É assim que eu oro, agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a Igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.